quero convidá-los a fazermos uma leitura na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 13, 12 até o 16. Todos encontraram? Podemos fazer a leitura? Vamos lá então. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E a ênfase é o 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vamos repetir essa parte? Tem cuidado e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai querido, para Te louvar e bendizer pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia. Venha nos encher com Teu Santo Espírito, capacitando-nos para falar a Tua palavra, meu Pai. O Senhor sabe que eu dependo inteiramente de Ti. Estou diante da Tua igreja, o Teu povo, o Teu rebanho, as Tuas ovelhas, que vieram aqui para ouvir a Tua voz. Abençoai-os, enchei-os com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua unção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja, Senhor, uma noite de crescimento na Tua presença, no conhecimento da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo o seguinte, que se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Vamos traduzir isso da seguinte maneira: se alguém deseja ser obreiro, se você deseja ser pastor, evangelista, mestre, você está desejando uma coisa muito excelente, um dom excelente. Só que aí vem os pré-requisitos, mas é necessário algumas exigências para que você se enquadre dentro do perfil de obreiro que você quer ser. E é seguindo nesta linha que nós vamos trabalhar nesse seminário, as responsabilidades do obreiro, que são 3 responsabilidades que foram apresentadas, que é consigo mesmo, a responsabilidade com a sua família e a responsabilidade com o seu ministério, incluindo a sua igreja ou a atividade que ele ocupa na igreja. Porque obreiro, aqui nós vamos generalizar, não é somente o pastor, é todo aquele que recebeu um chamado do Senhor para fazer a obra atendendo o apelo de Mateus capítulo 28, versículos 19 em diante. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando. Então o discipulado, ele pode acontecer lá fora, pode acontecer na igreja, na escola dominical, e todo aquele que se ocupa nessa lide ministerial, seja administrando uma congregação, um campo, uma escola dominical, qualquer outra atividade, ele está inserido dentro do contexto da obra de Deus. E para tanto, existem alguns pré-requisitos. Essa carta é conhecida como uma carta pastoral, epístola pastoral. E principalmente a segunda epístola é também uma epístola conhecida como epístola da prisão. Certa vez eu conversando com o Dr. Shedd, porque ele escreveu o livro das epístolas da prisão e ele não incluiu o 2 Timóteo.
E eu não sei o porquê. Em algumas obras que falam das cartas da prisão, a 2 Timóteo não é incluída. Se alguém aqui puder me ajudar e até me explicar, eu ficarei grato. Porque o Dr. Shedd se foi e ele disse, olha, na próxima edição eu vou fazer a inclusão dela. Mas ele se foi antes, né? Mas a gente percebe que Paulo está aqui nos seus últimos dias. E ele precisa deixar um legado. E é importante salientar que Paulo, ele não estava sozinho, porque ele absorveu muito a ideia do discipulado. E ele, em cada região por onde ele passava, ele deixava um Paulo para continuar a sua obra. E um dos grandes problemas hoje no ministério é justamente essa falta de formação de obreiros. E às vezes o obreiro era pego a laço, porque ele falou bonito, então porque ele cantou, porque ele fez alguma coisa, ele já é colocado, mas não há a preocupação em dar uma formação para esse obreiro, a fim de que ele possa crescer. Só para introduzirmos, para depois voltarmos aqui para essa epístola, eu tive a oportunidade de ler um livro que inclusive está esgotado já há muitos anos. E o tema deste livro é Ser e Fazer Discípulo. Esse livro foi escrito por Juan Carlos Ortiz, um pastor pentecostal, de uma igreja pentecostal na Argentina. E ele, quando assumiu esta igreja, ele assumiu a igreja com 200 membros. E como ele era pastor por tempo integral, um obreiro por tempo integral, ele precisava apresentar resultados, até para justificar o seu salário. E ele começou a trabalhar com a sua esposa nesta igreja, 16 horas por dia. Vocês sabem lá o que é isso? Mais ou menos como um obreiro desse da Universal, do Valdemiro Santiago. Os caras não têm descanso. São 3, 4, 5 cultos por dia. E ao longo de 2 anos de trabalho, a igreja que tinha 200 membros, ela cresceu para 600 membros. O que vocês acham disso? De 200 em 2 anos, 600. O que você acha, obreiro? É um número considerável? É isso, pastor? É considerável, né? 200 membros, 2 anos, 600. Ou seja, triplicou o número de crentes na igreja. E lá na Argentina, no tempo dele, o pastor era tudo, era o pastor. Fazia de tudo. As pessoas ficavam praticamente na dependência do pastor. E o que ocorre? Ele começou a perceber que enquanto ele e a esposa se davam na obra, a obra avançava. Mas quando eles davam uma parada, a obra parava. Ele falou, mas o que está acontecendo? Existe algum problema aqui no ministério. Porque de 200 multiplicamos para 600, porém, a obra não anda se eu parar. Então, ele falou, se eu tirar férias para fazer uma pesquisa e tal, e conversar com Deus, vão descontar o meu salário. O que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus e vou pedir para que Deus mostre para mim o que é que está acontecendo nesta igreja, por que ela não cresce. Porque o corpo de obreiro não corresponde com o perfil do líder. O que está ocorrendo aqui? E ele começou a orar. E quando ele estava orando, no seu livro ele relata que Deus conversou com ele e falou, Juan, a sua igreja, ela não está crescendo. Como assim, Senhor, esta igreja não está crescendo? Eu assumi essa igreja com 200 membros, e hoje multiplicamos para 600 em 2 anos, e o Senhor me diz que essa igreja não cresceu? Ele falou, não, ela não cresceu. A sua igreja, na verdade, ela inchou. Uma coisa é crescer e outra coisa é inchar. Você tinha 600 membros devagar, quase parando, linguarudos, fofoqueiros, mimimi, crianças, estavam no leite, cheio de defeitos e de problemas, dependentes de você inteiramente, e você multiplicou para 600 iguais. Você chama isso de crescimento? Então a visão de crescimento dele se dava no sentido horizontal. Mas Deus quer crescimento no sentido vertical.
crescimento para cima e não apenas o crescimento numérico. E às vezes nós nos satisfazemos com crescimento numérico sem dar importância para o crescimento espiritual. A partir daí ele foi despertado que o que estava faltando naquela igreja era o discipulado. Essa igreja precisava de crescimento. Ele precisava colocar nessa igreja aquilo que ele era. E era justamente esta a preocupação do apóstolo Paulo. Ele não se conformava apenas em ganhar números, mas em fazer obreiros qualificados, que pudesse, na sua falta, fazer com que a igreja não sofresse solução de continuidade. Vocês já prestaram atenção naqueles líderes cuja igreja está fundamentada no seu nome? Quando o cara morre, acaba a igreja. Então a igreja não pode estar fundamentada no nome de um obreiro, no nome de um pastor. A igreja tem que estar fundamentada na pedra angular chamada Jesus Cristo. Porque mesmo que esse líder venha faltar, ele preparou pessoas para dar continuidade à obra. Então esta era a preocupação de Paulo. Em cada lugar onde ele estava, ele tinha um representante. Haja vista que se nós compulsarmos as páginas da epístola aos Romanos, nós vamos ver que Paulo, ele tem muitos companheiros, muitos amigos que se identificavam com ele, que estavam prontos a sofrer por ele, e morrer até por ele, não era nem por Jesus, por ele, mas por amor a Cristo. Preso por causa dele, apanhando por causa dele, sofrendo por causa dele. Priscila e Áquila é um testemunho fiel, que foram capazes até de expor a sua vida por causa de Paulo. Então, voltando, Juan Carlos Ortiz foi despertado para o trabalho discipular da igreja. E ele então escreve esse livro, e ele estabelece um conceito de discípulo, uma definição da palavra discípulo. Quer ver? Por exemplo, alguém poderia me ajudar? O que significa a palavra discípulo? Alguém pode me ajudar? O que significa discípulo? Oi? Aprendiz, o que mais? Quem mais se arrisca? Oi? Estar debaixo de disciplina, um seguidor, um aluno. Só que esses termos, no conceito de Juan Carlos Ortiz, são conceitos pálidos para aquilo que ele queria e para aquilo que Deus queria para a igreja em relação aos obreiros. O conceito dele de discipulado é o seguinte: discípulo, que na língua hebraica é talmid. O talmid é um discípulo, e no grego você tem o matetes. Mas para Juan Carlos Ortiz, ele definiu o discípulo da seguinte maneira: discípulo é aquele que vive a vida que o seu mestre vive, e depois com a sua própria vida, ele leva outros a viverem do jeito que ele vive. Eu vou repetir: discípulo é aquele que vive a vida que o seu mestre vive, e depois com a sua própria vida, ele levará outros a viver do jeito que ele vive. Isso é discipular, isso é fazer obreiros. Então o obreiro precisa ser a sua cópia. Até de um lado negativo, se vocês analisarem, vocês vão ver que tem um bispo, ele é marginalizado, a gente não concorda com as doutrinas deles, com os princípios dele, com a maneira de arrecadação, de exploração, mas é o bispo Edir Macedo. Vocês podem ver que o pessoal fala igualzinho ele. O jeito, o gesto, meus irmãos, o camarada lá do Pernambuco, mas ele arrasta, meus irmãos, e tal, ele fala igual carioca. O cara lá do Paraná, mas ele fala igual carioca, ele imita. Isso sabe o que é? Poder de influência. Porque liderar é a capacidade de influenciar pessoas. E ele consegue influenciar pessoas. Então ele é um líder nato, que formou um grande império e tem seguidores que ali, arrisca seguindo o modelo. Da mesma sorte, Paulo tinha seguidores, pessoas que seguiam ele passo a passo. E ele dá testemunho de Timóteo.
E Juan Carlos Ortiz, então, tinha essa preocupação em formar obreiros que pudessem fazer com que a obra do Senhor não sofresse solução de continuidade. Então, esta é a nossa grande tarefa, como obreiros do Senhor. Assimilar o caráter de Cristo e reproduzir isso nas pessoas. E é justamente por isso que existe aqui as responsabilidades do obreiro. A primeira responsabilidade é consigo mesmo. Porque como é que você vai influenciar outras pessoas quando você mesmo não corresponde com os pré-requisitos, com aquilo que o Senhor exige de você? E o segundo é com a família, porque às vezes tem um obreiro que é muito bom, é uma bênção, mas lá em casa ele dá umas pancadas na mulher, ele é bruto com os filhos, ele é indisciplinado dentro de casa, ele não ama, os seus filhos não amam a sua esposa, ele é um obreiro para inglês ver dentro da igreja. Nossa, ele é um canhão para trabalhar, um trator, mas em casa é um fracasso, e a sua vida pessoal também é um fracasso. Então precisamos adequar essas três coisas. Ser um grande obreiro, mas ser um bom pai, ser um bom marido, e amar-se a si mesmo e ter cuidado com a sua vida pessoal, que nós vamos tratar agora. Então, quando você trabalha essas três características, uma benção. Às vezes o camarada é um grande pregador, um grande orador, um grande cantor, e um péssimo pai de família, um péssimo marido. Só a mulher para dar testemunho, misericórdia. Existem algumas igrejas que antes de ordenar o obreiro, a mulher é entrevistada. A senhora concorda que ele seja isso? Porque eu já tive o desprazer de ver uma mulher entrando dentro da igreja e dizer para ele, fulano, desse jeito assim, ó, desce daí, você não é pastor. Tirou ele de cima do púlpito. E ele com a Bíblia na mão teve que sair, porque senão seria mais envergonhado. Vocês estão me entendendo? Então, características do obreiro, é isso que nós vamos trabalhar. As responsabilidades do obreiro. Vamos começar pela primeira responsabilidade do obreiro, onde Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, capítulo 4, 16. A epístola de Paulo foi escrita a Timóteo, porque Timóteo era um jovem ainda, pastor, pastoreava a igreja de Éfeso, uma igreja difícil de ser pastoreada por um obreiro. Paulo fala um pouco desta igreja que combateu com as feras em Éfeso, que era uma província romana na Ásia Menor. Ele era ainda muito jovem, filho de pai grego e de uma mãe judia. Foi discipulado por Paulo durante um bom tempo, depois colocado como pastor da igreja de Éfeso, mas porque era muito jovem, ele era desprezado. E por isso, Paulo, ninguém despreze a tua mocidade. Segunda característica de Timóteo, ele não era uma pessoa que gozava da melhor saúde, era uma pessoa muito enferma. E é por isso que Paulo aconselha ele dizendo o seguinte, não beba somente água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Paulo não está mandando ele encher o caneco. É que vinho naquela época, ou fel, era uma bebida medicinal que tinha um caráter mais ou menos como se fosse um anestésico, um poder curativo. É aquilo que ofereceram para Jesus. Então usa de um pouco por causa do seu estômago, é possível que ele sofresse de gastrite ou de qualquer outra enfermidade, e das suas constantes enfermidades. Ele é aconselhado por Paulo. E ele estava um tanto receoso, por quê? Timóteo é descrito por Paulo nas duas cartas que ele escreve, tanto na primeira como na segunda, como seu filho, seu verdadeiro filho e o filho a quem ele amava. Portanto, era alguém que ele discipulava, acompanhava passo a passo e via nele um obreiro promissor, talentoso, queria dar continuidade ao trabalho. Então ele escreve duas cartas para Timóteo.
E numa destas cartas, que é o capítulo 4, versículo 16, o primeiro conselho aqui, no versículo 16 é: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de quem? É para você cuidar do pastor? Para você cuidar da igreja? A primeira pessoa que você tem que cuidar é de quem? De ti mesmo. Quando você toma um voo, seja ele doméstico, seja voo internacional, aparece as aeromoças e um comissário de bordo para dar as primeiras instruções em caso de emergência, em que haja descompressurização do avião. Qual é a orientação que eles dão? Falaram, neste caso, automaticamente vão cair máscaras. O nosso instinto, neste momento, se você tem, por exemplo, uma criança de 2 anos do lado esquerdo e uma velhinha com 78 anos do lado direito, neste momento, as duas estão incapacitadas de fazer o serviço. Eu pergunto para vocês, quem vocês socorrerão primeiro? Quem vocês socorrerão primeiro? A criança. Alguém? E a velha de 78? Quem está com ela? Hã? Quem vocês socorrerão primeiro? Ele diz a criança. E vocês? Podem falar, sem timidez. Timóteo? Oi? Ele está correto. Primeiro você tem que socorrer a si mesmo. Você tem que garantir. Porque se você sofrer um desmaio, morre os 3. Mas se você primeiro socorrer, e esta é a orientação da aeromoça e do comissário de bordo, a primeira pessoa, nesse caso, com quem você tem que se preocupar, é com você, para que você tenha capacidade e forças para você socorrer os demais. Então, Paulo, ele vai no X da questão. Tem cuidado de quem? De ti mesmo. Primeiro você deve cuidar de você, depois da criança, porque aquela outra já está com 78 anos, mas a criança oferece muito mais vida do que a que está com 78. E em terceiro lugar, da velhinha com 78. Nós, obreiros, nos preocupamos com todos, menos conosco. Pode prestar atenção. Esquecemos de nós, ouvimos todas as pessoas, mas não somos ouvidos por ninguém. Amamos afetuosamente as pessoas, mas nunca nos preocupamos se estamos também sendo amados. Porque você faz uma dedicação total. Nem sempre somos amados. Se lhes solucionamos os problemas das pessoas, quando na verdade deixamos os nossos problemas sem solução. Cuidamos dos outros e nos esquecemos de nós mesmos. Isto é uma prática, é uma praxe. E é por isso que tem muitos pastores adoecendo. Pastores com diversos problemas, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Vocês já têm percebido que na internet está repleto de pastores que já chegaram ao suicídio. Uma pastora também que se suicidou. Às vezes nós temos as pessoas criticando. Nada justifica o suicídio. Mas existe uma razão, um porquê. Porque você está disposto a ouvir todo mundo, mas você não tem alguém que possa ouvir você. Você ouve os problemas mais terríveis da igreja, mas se você for contar um problema seu para a igreja, você vai deixar a igreja escandalizada. E por isso, você tem que sublimar os seus problemas, as suas dores, os seus sentimentos, os seus ressentimentos, o seu ódio, a sua amargura, a sua frustração e a sua decepção. Cuidar de si mesmo, em primeiro lugar, é cuidar de você fisicamente. Pastores adoecem fisicamente, adoecem emocionalmente, adoecem espiritualmente. Temos exemplos clássicos disso. O profeta Elias, ele é o tisbita de Gileade. Ele chega do nada em Israel para confrontar-se com a idolatria reinante ali em Israel. Mas depois de 3 anos e pouco de atividade,
A mulher de Acabe bate o pé para Elias e faz uma ameaça. A primeira atitude de Elias qual foi? Ele abandona o seu companheiro, ele entra no estado de isolamento. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto e senta debaixo de um zimbro e cai no pecado da autocomiseração, porque ele combateu muito as obras do inferno, desmoralizou o baalismo em Israel. O nome do Senhor foi glorificado, colocou a casa em ordem, mas ele não cuidou de si mesmo. E por conta disso, ele vai para debaixo de um zimbro e entra no estado de autocomiseração e começa a reclamar da vida. Senhor, mataram os teus profetas e ficou só eu aqui. Tira minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. No final, Deus dá a resposta: Elias, profeta com seu caráter, não existe só você, existem mais 7.000 obreiros iguaizinhos a você. Se você não continuar, tem mais 7.000 que poderão dar prosseguimento a esta obra. Mas havia um porquê, um contexto, uma circunstância de Elias estar naquela situação. Portanto, Elias estava esgotado. A depressão, o estresse, a falta de confidente, porque hoje o obreiro ele não tem um confidente. Se ele comete um fracasso, ele vai contar para quem? O pastor teve um deslize, um problema com a esposa, ele vai contar para quem? O obreiro vai contar para quem? Porque faltam homens fiéis que ouvem, que possam ouvir e guardar para si mesmos. E o obreiro, o pastor, é uma dessas pessoas que tem que ouvir de todos e sublimar tudo isso, seja lá qual for o sentimento, ele tem que guardar para si mesmo. Então isso acarreta depressão, estresse, essa falta de confidente. Alguns chegam até o suicídio, como nós temos alguns relatos. O obreiro, portanto, é um homem solitário. Se você está querendo ser obreiro, ou já se enquadrou, bem-vindo ao clube dos homens solitários. O obreiro é um homem solitário. Absorve os problemas e sentimentos de todas as pessoas, mas ele sublima tudo. Moisés, nós vamos encontrar ele, por exemplo, orando sozinho. Ele era o homem da oração que orava por todos, sozinho. Segundo, administrava sozinho. E resolvia o problema de todo mundo sozinho. Orava sozinho. O que mais? Administrava o trabalho sozinho e resolvia os problemas de todo mundo sozinho. E nós vamos ver o resultado disso tudo. Dando aqui agora um salto, vamos então às responsabilidades do obreiro. Primeiro, então o obreiro ele precisa ter o cuidado consigo mesmo, cuidar da sua saúde. Ter cuidado consigo mesmo é cuidar da sua saúde. Você já se perguntou quantas vezes você foi ao médico esse ano? Quantos aqui já foram fazer uma consulta de rotina no médico este ano? Levanta a mão. Vocês prestaram atenção? Sentiu uma dorzinha, a gente vai empurrando isso com a barriga. Você sente algum outro problema, você não liga para isso. Você está muito preocupado com a obra ou com as pessoas ao seu redor, mas você não está cuidando, valorizando o seu maior patrimônio, que é a sua própria vida. Você não passou por um psicólogo, não fez um exame de rotina para ver como é que está dando um check-up. Você pode ir num posto de saúde, você não precisa de um sírio-libanês, um Albert Einstein. Você pode ir num posto de saúde, marcar ali perto da sua casa, pela sua empresa, pelo seu plano de saúde. Ah, mas eu não estou doente. Não importa, faça uma bateria de exames, de repente você pode ser surpreendido. Quantas pessoas recebem uma triste surpresa que está com um problema, ele vai adiando a sua ida ao médico, mas quando ele vai, o problema já está grave. Ou tem um câncer de próstata, ou tem um problema no esôfago, ou tem um problema pulmonar, ou tantas outras coisas, ou está com um problema de depressão e não sabe que está deprimido, chora sem razão, está angustiado, está enraivecido, triste, porque não passou por um profissional. Então, ter cuidado de si mesmo não é só orar, é você ter cuidado do seu corpo físico, que é o templo do Espírito Santo, cuidar da sua saúde emocional,
Você não percebe que às vezes você está dando umas respostas mais ásperas? Está sendo um pouquinho agressivo, tem estado mais nervoso, impaciente diante do seu rebanho, ou paciente diante do rebanho, mas descontrolado dentro de casa? Já conheci pessoas assim, que na rua, porque se ele falar 2 palavras que ele fala dentro da sua casa, se ele falar fora de casa, ele perde a amizade. Então ele controla, só que tudo aquilo que ele absorveu lá fora, ele descarrega dentro de casa. Portanto, ter cuidado de si mesmo é cuidar da sua saúde física, ir ao médico regularmente, fazer exames de rotina, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e nós adiamos a nossa saúde em favor da saúde dos outros. Veja o que Moisés estava fazendo. Vamos lá para Êxodo, capítulo 18. Se isso não é uma realidade, capítulo 18, versículos 13 a 18. Quantos encontraram? E aconteceu que ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, o que ele disse? Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, o que ele disse? Mais alto, o que ele disse? E o que mais? Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para quem? Tu só não podes fazer. Então veja que ele está preocupado com os outros, com a saúde dos outros, com o problema dos outros, com as dificuldades dos outros, mas não estava preocupado consigo mesmo. A visão dele era uma visão centralizadora. Não existe aquele obreiro que é o obreiro bombril? Qualquer atividade, o cargo fulano de tal, é por mão aqui. Outro cargo é por mão aqui também. Daqui a pouco ele está com 3, 4, 5, 6, 10 cargos dentro da igreja e não dá conta de todos. Ou se dá conta, lá na frente vai acontecer o que aconteceu com Moisés. Moisés chegou o momento dele falar com Deus, Senhor, se for para eu sozinho conduzir esse povo até Canaã, o que ele disse? O que Moisés disse para Deus fazer com ele? Me mata, porque eu vou morrer de qualquer jeito, eu vou morrer de qualquer maneira, então só me mata antes, que pelo menos eu não vou morrer pela mão desse povo, vou morrer pelas tuas mãos. Me mata porque eu não estou aguentando mais. Então percebam que cuidar de si mesmo, a responsabilidade pessoal, é cuidar de você mesmo, cuidar da sua saúde. Você não é um super-herói, você precisa de ajuda. Deus colocou pessoas para estar junto com você, carregando o fardo, a fim de que você possa ter longa vida. Moisés seguiu esse conselho, e a Bíblia diz lá na frente, que Moisés estava com 120 anos, os seus olhos não escureceram, e o seu vigor não acabou, ele estava firme como antes, e Caleb também pôde dar o mesmo testemunho. Hoje estou com 85 anos, mas tal é a minha força para a batalha, quando eu fui chamado há 45 anos atrás. Então é um obreiro que não vai fazer com que o seu ministério pare. Não pare por morte natural, mas não pare
por negligência, por estar prostrado numa cama. Então, muitas vezes, nós negligenciamos a nossa saúde. E aí você vai fazer um exame, está lá com a pressão alta. Está com aquela mulher que não desgruda de você. Não é sua esposa não, a outra amante sua, chamada Diabo da Bete. Vocês já ouviram falar nela? Nunca ouviram falar? Você está me entendendo? E ela fica ali marcando o passo. Então você vai fazer um exame, você ficou tão preocupado com todos, esqueceu de você, que aí você tem lá o desprazer de ter o diabo da Bete, é triglicérides, é a glicemia, é não sei o que, é tanta coisa, porque você não cuidou de você. Você tem vontade de fazer, a sua mente quer fazer, mas o corpo diz assim, ó, você vai sozinho, porque eu não vou. Ele não está aguentando. Você não tem a mesma disposição. Então, primeiro, cuida de si mesmo. Cuidar da sua saúde física. Moisés chegou à exaustão. Qual é a solução? Descentralizar a administração. Diminuir a atividade e reservar espaço para você cuidar de você mesmo. Saber como que você está de saúde, para você caminhar. Segundo ponto, cuidar de si mesmo é cuidar-se emocionalmente. Obreiro absorve todo tipo de ressentimentos, de mágoas, de ofensas. Porque a igreja é assim. Todos podem pecar. Todos podem errar. Todos podem falar pelos cotovelos. Mas o obreiro não, o obreiro é um semideus. O obreiro é um ícone, é um gigante, um super-homem, um superstar, que se ele disser uma palavra, ele pode estar explodindo, mas ele tem que sublimar todo o sentimento. Isso vai fazer mal para o teu coração. Você não vai gritar com as suas ovelhas, mas você está atarefado, você está sobrecarregado. Portanto, é cuidar das suas emoções. Você precisa tirar férias, você precisa tirar um tempo para você. Quanto tempo faz que você não faz uma viagem? Quanto tempo faz que você não chama a mulher no aniversário de casamento e pega um resort? Ou como é que fala? Uma pousada. Amor, vamos tirar uma semana, aniversário do seu casamento. Às vezes você até esquece do casamento dela, do aniversário do casamento, do aniversário dela. Porque você está tão focado na obra que a outra amante, em solucionar o problema das pessoas e com a emoção das pessoas, que você mesmo está esquecido. Você às vezes tira as férias do trabalho, mas a sua mulher continua dentro de casa, fazendo o dobro continuamente. E você não dá uma chance para ela respirar, para ela ser servida, porque ela te serve dia e noite. Você já parou para pensar nisso? Que você sobrecarrega, e ela tem que ser uma heroína, né? Mãe, todo mundo chama mãe. Quando a mãe não está em casa, é aquela piada, né? Ô pai, sim meu filho, cadê a mãe? Ela tem que se arrumar, tem que arrumar os filhos, tem que arrumar o marmanjão do marido, o bebezão que não sabe onde está nada, tem que ter o prato à mesa, tem que lavar a roupa, tem que fazer a compra, tem que ainda corrigir o marido. Ó, você não falou direitinho aquele dia lá na igreja não, aquela pregação sua, porque tem mulher que policia o marido, que falam umas abobrinhas de vez em quando, então ela cata no pé. Você percebeu? Então ela é 1001 utilidades dentro de casa. Ela também vai se sobrecarregando emocionalmente. Eu estive pregando numa igreja, cujo nome eu vou deixar no anonimato, que está lá o obreiro e a mulher dele do lado. Elas não falavam lá, sempre assim, ó, desse jeito assim, ó. Aí antes de terminar o culto, ela picou a mula. Aí falou, pastor, não leva mal que a minha mulher foi embora não, ela está em depressão, ela está com isso, ela está com aquilo, está com aquilo outro. Faltou o quê? Vigilância da situação emocional da esposa. Então não é só produzir aqui, pregar sermões bonitinhos, dar estudo bonitinho, ganhar 200 almas e perder dentro de casa. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Aquela que deveria te ajudar, hoje está precisando da sua ajuda. E ainda assim, o obreiro às vezes não se liga. Estava deprimida. Por que ela estava deprimida? A depressão vem por acaso? Não, alguns problemas ocorreram.
Então percebam que nesse trabalho da obra, muitas vezes nós nos desligamos e não vemos aquilo que está à nossa volta. Nós vamos dar uma pausa por aqui, que era 15 para as 9, né? Nós vamos fazer aqui uma pausa, deixa eu só concluir essa parte. Então veja que você absorve todo tipo de sentimentos das pessoas, e você às vezes, obreiro, passa por muitas chateações dentro da igreja, né? E não tem com quem compartilhar. Outro ponto, o obreiro leva isso para casa. Você é afrontado na igreja, preste atenção, um irmão falou mal de você, e existem aqueles obreiros que é o seguinte, vem alguém e diz assim, olha, pastor, ele está desconfiado com o obreiro, seja pastor, seja o líder de mocidade, todo mundo está dizendo que o senhor trocou de carro com o dinheiro da igreja. Aquilo vai chateá-lo. O que é que ele faz? Se não deu tempo, ele já chega em casa e compartilha isso com a família. O que ele vai fazer? Vai colocar a igreja contra os filhos, contra a mulher. Porque qual filho é de aço para ouvir uma acusação dessa e ficar tranquilo, sossegado? Vai ficar com raiva, vai ficar chateado, vai ficar magoado. E ele não se conformando com isso, primeira oportunidade que ele tiver em cima do púlpito, ele chega e fala assim, irmãos, eu quero tirar a limpo aqui uma situação. E qual é? Estão dizendo aí que eu roubei a igreja, ele já acrescenta um pouco mais, para poder comprar o meu carro. Eu quero dizer que esse carro eu comprei com o meu dinheiro, estou pagando as parcelas. Pessoas que não tinham nada a ver com isso, não estavam nem imaginando isso. É mesmo, não tinha prestado atenção. Ele estava com o Fusquinha 68, agora ele está com um carro zero, né? Como é que ele conseguiu isso? O salário da igreja é quanto? O salário do obreiro é tanto. Ele mesmo. Então o que ocorre neste momento? Quando você ouvir algumas mazelas, não leva isso para a sua casa. E não leva isso para a igreja. Você pega aquela pessoa, preste atenção, aquela pessoa que está falando de você, seja você líder de mocidade, qualquer liderança, você pergunta o seguinte, mas todo mundo quem está falando isso? Você vai afunilar. Você diz que todo mundo diz que eu comprei o carro com o dinheiro da igreja. Mas você podia dizer todo mundo quem? Ele vai dizer assim, algumas pessoas. Ou então muitas pessoas. Mas peraí, muitas pessoas não é todo mundo. Mas muitas pessoas quantas? Algumas pessoas. Não, peraí um pouquinho, algumas pessoas não são muitas pessoas. Mas peraí, algumas, você pode me especificar melhor? Ela falou, olha, tem uns 3 irmãos aí. É ele o cabeção. É ele o cabeça gorda. Ele não teve coragem, não foi homem suficiente para chegar em você e perguntar. E ele não tem caráter. Aí ele envolve as pessoas e joga para cima de você. Quando, na verdade, o pensamento surgiu de quem? Dele, do cabeção. Vocês estão me entendendo? Então, quando você ouvir alguém falar de você, primeira coisa, faça esse check-up, não leve para sua casa. E não traga para os seus liderados, não traga para a igreja. Procure resolver com esta pessoa mesmo, ok? Vamos dar um intervalo, depois a gente volta.